Pessoal, vamos então para mais uma videoaula. Agora uma videoaula com músculos no simulador. Tá? A gente trabalhou a primeira porção da anatomia com ossos, todos lembram? E agora a gente vai trabalhar exclusivamente com músculos. Então vamos a eles. Tá? Vamos começar com músculos do crânio, da cabeça. Esse primeiro músculo aqui que inicia na região frontal e se estende até o occipital, nós chamamos de occipito frontal. Tá? Ele tem feixes retilíneos, tá? E ele é um músculo bilateral. Tá? Bom, ainda na face nós temos o orbicular dos olhos, os feixes circulares. Tá? Observem que ele é bilateral. Tá? Medialmente falando, nós temos aqui então o depressor do supercílio. Tá? Ele também é bilateral, o depressor do supercílio. As fendas, os feixes são oblíquos. Tá? Aqui nós temos o nasal. Tu tem a porção direita e a porção esquerda. Os feixes são retilíneos. Tá? Virando um pouquinho o crânio, o que nós temos, né? Nós temos aí o masseter, que tem feixes retilíneos, tá? Aproximando ele. Aí, um pouco mais acima, o zigomático maior. Tá? E aí o zigomático menor. Observem a diferença, né? O zigomático maior tem um feixe fibroso mais robusto, já o zigomático menor ele tem um feixe fibroso menor, mais delgado. Observem que o zigomático maior está preso no mesmo ponto de inserção e origem do masseter. Tá? Um pouquinho mais abaixo, o músculo risório tem feixes retilíneos. Tá? E ele fica exclusivamente nessa região ligado ao orbicular da boca. É um outro músculo, nós estamos falando na face ainda, o orbicular da boca. Tá? De uma maneira onde a gente consegue perceber vários músculos, vários grupos de músculos ligados ao orbicular da boca. Tá? Então, o risório, normalmente quando a gente estica, tem esse estiramento do orbicular, o risório faz ele vai puxar o orbicular a tal ponto de esticar o orbicular da boca. Tá? Então, o risório tem essa função. Tá? Ou seja, a movimentação do biquinho da boca é muito importante para o risório. Ele contribui bastante. Tá? Bom, observando aqui, então, o que nós temos? De novo, o zigomático maior, aqui o menor. Então, aqui a gente tem o levantador do lábio superior, ele é bem espesso, robusto. Tá? Aqui nós temos o levantador lateral do nasal, tá? Do lábio, da parte do lado do nasal. Aqui a mesma coisa, levantador labial superior nasal. E do outro lado, levantador do lábio superior. Então tem levantador do lábio superior direito e esquerdo. Tá? Aqui o zigomático menor e o zigomático maior. E do lado, abaixo nós temos o risório. Tá? Então, estes os feixes musculares, grupos musculares da face. Tá? Um pouquinho mais embaixo aqui, nós temos então o depressor do ângulo da boca, direito e esquerdo. Tá? E que é importante comentar disso, né? E esses feixes são retilíneos, ó, feixe retilíneo, e levemente oblíquo no ponto de inserção dele. Eu passei uns links para vocês no mural de recados hoje, de questões que alguns colegas levantaram de dúvidas e eu esclareci, explicando em áudio e teoricamente, e levando também esses vídeos para esclarecer melhor. Então, aconselho todos a abrirem esses links de vídeos, são vídeos curtos, para que vocês possam entender algumas perguntas que o pessoal nos perguntou, para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Aqui embaixo, então, nós temos dois músculos, o músculo mentual, direito e esquerdo, tá? E o depressor do lábio inferior. E aqui, lado direito e lado esquerdo. Observem que o depressor está sobre os dois músculos mentual, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Tá?
E aqui, então, o depressor do ângulo da boca. Tá? Bem importante, o depressor do ângulo da boca. Aí ele contribui bastante para a movimentação do biquinho também. Tá? Bom, vamos fazer um afastamento aqui. Observando lateralmente, o que nós temos aqui? O músculo temporal. Né? Ele está sobre o osso temporal e a posterior a ele, o que nós temos? Nós temos um auricular superior. Esse músculo é o músculo da orelha timpânica. Né? Ele está acima, ele está superior, ele está na parte superfície do temporal. Tá? Mas só para comentar. Então, esse músculo aqui é importante. O temporal ele tem um estilo muito parecido com o estilo do externo, do trapézio, desculpa, do peitoral. Né? O peitoral ele tem esse estilo de fibra em forma de leque. Inicia retilíneo e todos têm um ponto único de inserção, que é aqui embaixo. Eles acabam sendo direcionados, os feixes acabam sendo direcionados para essa região aqui. Tá? Dá para dizer que é um retilíneo oblíquo. Tá? Bom, aqui atrás, então, o que nós temos? Diminuir um pouquinho. Nós temos o trapézio. Né? Observem os feixes do trapézio. Nessa situação assim, quando eu estou balançando o cursor, é retilíneo. Só que observe que eu tenho feixes que começam lá em cima e eles exclusivamente são oblíquos, mas eles vão se conformando ao longo do músculo de maneira a ficar retilíneo. Né? Então esse aqui é o trapézio. Tá? Observem que ele é um músculo robusto e ele é um músculo que se estende por boa parte da cervical e região torácica. Tá? Observem que o músculo trapézio, eu queria mostrar para vocês, vamos aproximar um pouquinho. Observem que esse músculo ele tem nessa região feixes retilíneos, mas nessa outra região feixes oblíquos, tá? Tanto aqui quanto aqui, tá? Principalmente nessa parte de inserção muscular aqui. Tá? O que eu quero mostrar para vocês? Algumas perguntas foram relacionadas a isso, né? Se abaixo dessa camada, a camada do trapézio, eu tinha outros músculos. E nós temos. Observem que agora eu tirei o trapézio, e o que a gente vê embaixo? Outros músculos. Vou mostrar para vocês alguns aqui, então. Tá? Nós temos o esplênio, só vou citar. Nós temos o serratus posterior. Tá? O que é importante, né? O serratus, ele fica situado ali acima da região do tórax, e ele serve para elevar, basicamente, as costelas durante o processo de inspiração. Então, eu tirei o trapézio, que é mais superficial, para a gente ver um pouquinho os serratus. Aqui, ó, mais abaixo, nós temos o romboide maior. Tá? Ele é bilateral, então eu tenho deste lado e tenho desse outro lado. Tá? Então, o que eu fiz? Eu ocultei o trapézio para a gente ver os músculos que estão abaixo do trapézio. São camadas de feixes, em diferentes disposições. Alguns são oblíquos, outros são retilíneos, outros são transversos. Então, quando eu falo em feixe retilíneo, são feixes totalmente retos, ou seja, que tem a capacidade de se estender dessa maneira que eu estou mexendo com o mouse. Eu tinha falado antes, comentado que esse feixe aqui é o retilíneo, não, perdão, são feixes horizontais, transversais, tá, pessoal? Assim transversais ou horizontais, assim feixes retilíneos, e oblíquo é dessa maneira que eu estou mexendo com o mouse, tá? Aí a gente tem o infraespinado, né? Músculo bem importante que eu comentei na aula passada, né? O infraespinhal, tá? Aqui em cima o supraespinhal, tá? O infraespinhal é importante, ele participa do manguito rotator, tá? Bem importante aí, então, dentro da composição muscular, tá? Aqui nós temos, então, o deltoide, e o deltoide é o músculo do ombro. Observem que nós temos 3 cabeças, 3 grupos musculares que compõem o deltoide medial ou intermédio, nós temos o deltoide posterior e o deltoide anterior. Feixes, ó, deltoide é muito fácil da gente ver feixes retilíneos, olha pessoal, feixes retilíneos. Tá? Um pouquinho mais abaixo agora, na região anterior, o peitoral, né? Peitoral maior, muito importante o peitoral. Na região central, o osso externo, né? O corpo do externo, em cima o manúbrio, e embaixo
bom, aqui não mostra, né, o processo tifoide, mas manúbrio, e então o corpo do externo. E esse músculo aqui, ó, é um músculo externo, que recobre e que divide o externo do peitoral. Detalhe, o peitoral está embaixo desse músculo. Tá? É uma camada inferior ao próprio músculo do externo. Tá? Então, músculos com feixes horizontais, transversos, né? E nessa região mais superior e inferior, observa que os feixes são oblíquos. Ó. Tá? Mas como a gente pode classificar, então? O músculo que apresentar a maior porção daquele tipo de fibra, ele é caracterizado, então, com esse nome, com esse tipo de fibra. Nesse caso aqui, ele é transverso. Tá? Se a gente fosse colocar desse dia entre um e outro. É o que a gente consegue enxergar melhor. Tá? Aqui embaixo, então, nós temos o oblíquo externo. Tá? Observem o oblíquo externo, então. Vou tentar fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, para mostrar para vocês. Tá? Eu tenho o oblíquo externo. Vamos tentar tirar ele. Olha só, tirei o oblíquo externo. O que eu tenho aqui? Reto abdominal. Olha só os feixes bem retilíneos. Tá? Aqui do lado, ó, pessoal, o oblíquo interno. Tá? Vou virar o nosso amigo aqui. Deixa eu diminuir. Observem que aqui, ó, entre as costelas, nós temos os músculos intercostais. Músculos intercostais. E detalhe, tá aqui o nosso serratus anterior. Ó. Tá? Importante falar dos serratus, né? Os serratus com feixes exclusivamente oblíquos. Tá? E interno às costelas, os músculos intercostais. Tá? E mais abaixo, o oblíquo interno. Tá? Vou virar o nosso amigo, mostrar uns músculos aí que o pessoal que faz academia gosta de ver, de trabalhar eles, né? E deixar ele enrijecido, torneado. Algumas meninas curtem isso, né? Então nós temos o bíceps braquial, nós temos o bíceps braquial cabeça longa. Um é o cabeça longa e o outro é o cabeça curta. Tá? Observem a diferença. Tá? Aqui já é o músculo braquial, e eu queria falar um pouquinho dele. Observem os feixes retilíneos do bíceps braquial cabeça longa e o cabeça curta. Ó, a cabeça curta. Não é o tamanho do músculo. Tá? Ó, cabeça longa, cabeça curta, perdão, cabeça longa. Tá? O bíceps. Esses dois aqui, tanto aqui quanto aqui, são bíceps. Só que um tem uma cabeça mais curta e outro mais longa. Tá? O grupo muscular que divide a parte anterior da parte posterior, nós chamamos de braquial. Tá? E o braquial também tem feixes, vamos aproximar um pouquinho, feixes retilíneos. Atrás dele, nós temos o tríceps. Né? Tríceps braquial, tecnicamente, ou simplesmente tríceps. Né? O próprio nome já diz, tem 3 feixes musculares, então é chamado de tríceps. Tá? Aqui atrás, então, nós temos o latissimus dorsal, ou grande dorsal, que a gente diz, né? Grande dorsal. Se eu ocultar ele, o que a gente vê? Muitos músculos sobrepostos. Serratus posterior, feixes oblíquos. Observe que eu tenho o longuíssimo do tórax. Tá? Vamos aproximar. Observem a diferença dele. Ele vai até a região da cintura pélvica, na parte posterior. Né? Nós temos o intercostal. Né? Nós temos o serratus anterior. Feixes oblíquos. E aí o infraespinado de novo. Tá? Observe então que os músculos se sobrepõem, pessoal. Isso é importante. Aqui a gente tem uma região de aponeurose, essa parte esbranquiçada, muscular. Tá? Mais abaixo, nós temos o glúteo máximo. Vamos virar. Aqui então o glúteo médio.
médio e máximo. Nessa região do braço antebraço, observem agora os extensores da mão com seus tendões, tá? Do carpo, os flexores, ó, vou girar ele, ó, o flexor do carpo ulnar. Por que ulnar? Porque está partindo lá da ulna, né? E ele vai mexer o carpo, né? Aí tu tens outros músculos aqui que fazem a flexão. O que a gente percebe aqui, pessoal, são os músculos flexores da mão, tá? Com seus tendões e ligamentos, tá? Essa região nós encontramos uma camada que nós chamamos de bursa, né? Que protege parte dessa região que nós chamamos de ligamentos, tá? Então nós temos os flexores da mão e atrás, na região posterior, os extensores. Aí tem vários feixes. Como eu tinha falado em aula, os músculos, comparando com ossos, é um conteúdo muito mais complexo, tá? Se eu tirar o glúteo máximo, ocultei ele, olha só o que a gente vê. A gente vê parte do sacro, né? Parte do ligamento. Aí o glúteo médio. Aí nós temos um músculo, que a gente vai falar mais adiante, que é o piriforme. Muito importante o piriforme. Ele fica interno e ele fica conectado diretamente no sacro, né? Mais embaixo nós temos mais 3 músculos, né? O superior gemelar, o obturador interno, que é bem importante também, principalmente os jogadores de futebol têm lesões internas, né, de pumbalgia, e o inferior gemelar. Tá? Vamos virar o nosso amigo. Região da perna, o que nós temos? O reto femoral, né? O que nós temos aqui, pessoal, é o reto femoral, né? Ele é um músculo que recobre boa parte da frente da coxa. Na parte lateral dele nós temos o vasto lateral e depois o chamado iliotibial, né? Mais em cima nós temos o tensor da face lata. Então nós temos o iliotibial, vasto lateral, reto femoral, vasto medial. E aí aqui em cima o sartório. Eu falei para vocês que é a Avenida Sartório praticamente, né? O nosso ex-governador. Olha só onde parte o sartório e a extensão dele. Ele vai até a parte inferior ou parte superior da tíbia. Tá? Então esse aqui é o sartório. Vamos tirar o sartório aqui para ver que tipo de músculo tem aqui na parte interior. Olha só. Tem o grácil, eu falei para vocês em sala. Olha só o grácil. Bem inferior, bem na parte medial. Tá? Depois nós temos o adutor longo e aí o pectíneo. Tanto o adutor longo quanto o pectíneo, eles estão diretamente relacionados ao pubis. Então, esses 2 músculos são os 2 músculos que provavelmente atletas de alta performance têm quando tem inflamação na região pubiana. Problemas no pectíneo e no adutor longo. Tá? Eles são bilaterais. Vamos fazer a volta. E o que a gente tem agora? Atrás, vários feixes musculares. Nós temos o semitendíneo e nós temos o bíceps femoral. Né? Semitendíneo, fibras retilíneas. Tá? Fibras retilíneas de ambos. Bíceps femoral. Por quê? Porque o músculo está recobrindo o fêmur. Né? O semitendíneo. Medial ao semitendíneo semimembranoso. E aí sim, anterior a esses músculos, nós temos o adutor magno. Tá? E aí, bem interno, um feixe muito delgado, mais longo, o grácil. Tá? Observem que o grácil, vamos tentar virar um pouquinho aqui, ó, ele tem feixes retilíneos. Ó. Tá?
Vamos afastar um pouquinho e vamos focar em outros músculos. Embaixo, o gastrocnêmio, eu tinha falado para vocês. Tá? Vamos aproximar para enxergar, feixe retilíneo. Né? Aqui o tendão de Aquiles, para quem não sabe onde ficava o tendão de Aquiles, ele fica conectado no gastrocnêmio. Tá? Virando o nosso amigo aqui, nós temos o sóleo, ou seja, o músculo sóleo, ele fica lateral, né, à região corpórea, a linha média do corpo, tá? É um dos músculos mais afastados, por isso lateral, por isso distal, né? Só que ele fica, se vocês observarem, vamos tirar o gastrocnêmio agora, vamos aproximar um pouquinho, ó, aqui está o sóleo. O sóleo, ele está anterior ao gastrocnêmio, e ele é um feixe muito robusto. Tá? Vamos voltar lá, pá, voltou. Tirei o sóleo, estou fazendo a volta ainda. Nós temos então o fibular longo e depois, logo em seguida, o tibial anterior, que é um dos músculos que eu comentei para vocês em sala e também na última videoaula. Nos pés, o que é importante comentar nos pés? Vamos tentar virar ele aqui. Nós temos a mesma coisa, músculos que compõem a extensão e a flexão dos dedos. Tá? A flexão e a extensão dos dedos. Tá? Um dos principais músculos que nós vamos comentar nos pés são os lumbricais, porque os lumbricais estão diretamente ligados com os nossos dedos dos pés. Tá? Observem esses feixes brancos, né? Esses feixes brancos, eles estão diretamente relacionados à conexão dos tendões musculares, né? E os ligamentos. Tá? Só para a gente ver um pouquinho os movimentos rotacionais, né? Aqui o peitoral menor está anterior ao peitoral maior, ou seja, está mais profundo. Aqui a gente consegue ver então o serratus anterior. Lá em cima nós temos o serratus posterior, feixes retilíneos. Tá? Aí aqui em cima, que é o músculo do pescoço, né, o esternocleidomastoide. Tá? Observem que no caso do esternocleidomastoide, ele tem inserção no osso occipital, pega um pouquinho do temporal, tá? E ele tem feixes robustos e feixes que acabam tendo um processo curvilíneo, né? Eles contornam toda a região do pescoço, né, de maneira oblíqua, tá? E se ligam nessa região posterior aqui do manúbrio, tá? Que a gente pode ver mais lá. Aqui a gente vê de novo o reto abdominal, feixes retos. Aqui o oblíquo interno, os músculos intercostais internos. Atrás nós temos o serratus posterior, feixes oblíquos em diagonal. Tá? Aqui então o esplênio, ele está sobre. Aqui o esplênio cervical, a gente não consegue ver o trapézio aqui. O trapézio foi retirado, foi ocultado nessa imagem. Tá? Peitoral maior, deltoide anterior, deltoide médio e deltoide posterior. Aqui então o infraespinal e o supraespinal, grande dorsal, músculos que são muito importantes no aspecto de formação da resistência e proteção à caixa torácica, né, pessoal? Aí a parte onde a gente já falou do glúteo mínimo, do piriforme, né?
detalhe, né, o piriforme bem importante, né, que ele trabalha com a abdução e extensão, né, principalmente quando tu abre a perna, né, a partir do movimento, no momento que tu está ereto, está de pé, tu faz o movimento de abertura da perna, tu pode ter um rompimento, né, quando tu faz um ângulo de 90 graus com uma das pernas, ou lado direito ou lado esquerdo. Né, movimento também de rotação, pode haver algum tipo de patologia, um tipo de lesão nesse local, músculo piriforme. Tá? Aqui nós já falamos, não são tão importantes, tá? O gemelar. Aqui o vasto lateral, de novo, o bíceps femoral, né? O semitendíneo, o semitendinoso, tá? O semimembranoso, o adutor magno, e esse aqui é o grácil. É o músculo mais fino, né? Mais medial do que qualquer um desses outros que eu comentei com vocês. Tá? Bom, mas é para relembrar esses principais músculos, a gente vai ter mais uma aula mais adiante, tá? Quero agradecer a visualização de todos, continue estudando, esclarecendo suas dúvidas, tá? E acreditem no potencial da SEG e também no potencial de vocês. Vocês são muito importantes nesse aspecto. A gente está longe, mas a gente está com saudade de todos. Gostaria muito que a gente pudesse nos ver para tirar essas dúvidas, né? Às vezes fica um pouco complicado, mas nesse momento é o que eu posso fazer para ajudar vocês, fazendo com que vocês possam compreender um pouco o assunto. Tá? Qualquer dúvida eu fico à disposição. E como eu falei para vocês, a gente sempre precisa estar estudando, retomando conteúdo, olhando vídeos, né? Para se certificar da informação, porque isso é fundamental para o nosso aprendizado. Aqui e depois, a gente vai estar sempre estudando, vai estar sempre relendo coisas. Isso é muito importante agora, durante a caminhada de vocês e depois também. Tá? Um grande abraço do professor Aldrin, fique com Deus, ok? E bons estudos.